contrário do bem tangível é o bem intangível. É o bem de natureza abstrata, incorpórea, algo que eu não consigo tocar com a mão, mas que eu sei que está ali. Exemplo, minha empresa, para funcionar, ela precisa, digamos que a minha empresa é a Rede Globo de televisão, e os aficionados por futebol vão entender o que eu vou falar. A Rede Globo de televisão é a minha empresa, e ela deseja transmitir o Campeonato Brasileiro de Futebol. Para transmitir o Campeonato Brasileiro de Futebol, gente, a Globo vai precisar expor a marca dos clubes. Na verdade, marca Corinthians, marca São Paulo, marca Flamengo, marca Vasco, tá certo? E essas marcas, obviamente, têm valor comercial para as suas detentoras, para os clubes. Por isso a Globo paga a baba, a fortuna que paga para os clubes, para explorar o direito de marca daqueles clubes durante a transmissão, tá certo? Então, gente, o que a Globo faz? A Globo pega e entrega um dinheiro aos clubes, e em troca disso ela passa a ter o direito de explorar, tá certo? A marca por um período de tempo limitado. Ela precisa daquilo para poder desempenhar a sua atividade, tá certo? Então ela tem, a partir de agora, o direito abstrato, tá certo? De explorar a marca. Eu não consigo encostar a mão nesse direito, tá certo? É considerado um direito ou um bem incorpóreo, um bem intangível. Então, direitos como licenças de uso de determinado software, direito de explorar marcas ou patentes, direito de explorar determinado serviço público, como veremos mais à frente, são exemplos de bens intangíveis. São bens, portanto, abstratos, incorpóreos, vamos perceber mais adiante no nosso estudo, bem mais adiante no nosso estudo, a importância dessa classificação. Vamos perceber que, inclusive, isso aqui foi objeto de uma mudança recente na nossa legislação. Antigamente, todos os bens de uso permanente, fossem tangíveis, fossem intangíveis, ficavam classificados em apenas um grupo, que era o chamado ativo permanente imobilizado. Agora não. Agora os bens tangíveis ficam no permanente imobilizado, e os bens intangíveis saíram desse grupo chamado permanente imobilizado e passaram para um outro grupo chamado permanente intangível. Então é importante você, lá nessa ocasião, saber diferenciar ativo, saber diferenciar bem tangível de bem intangível. Então essa classificação é especialmente importante para o seu estudo. Confere? Está claro para todos? Bacana? Bacana, gente. Conceito de direitos deve ser também um conceito muito claro para todos vocês. Isso aqui é tudo meio que intuitivo, né, gente? Direitos da nossa empresa são créditos. Créditos vou frisar bem aqui, depois você vai entender por quê. Créditos da empresa contra terceiros. Então, quando a minha empresa, por exemplo, que vende mercadorias, ela faz uma venda a prazo, ela passa a ter um direito contra aquela pessoa que comprou a prazo e não me pagou. Então, eu passo a ter um direito. Um direito que depois nós vamos ver que nós registramos numa conta chamada clientes. Clientes representa que eu tenho a receber a prazo por conta de vendas. Ou duplicatas a receber também por conta de vendas. A minha empresa pode, por exemplo, adiantar determinado valor a seus empregados. O cara ainda nem trabalhou e ela já adiantou um dinheiro para o seu empregado. Passou a ter o quê? Um direito contra esse empregado. Adiantamento
salários. E assim sucessivamente. Todo crédito da empresa contra qualquer terceiro é considerado um direito. Crédito contra o governo, conta de impostos que ela pagou indevidamente, tem valores a restituir. Crédito contra terceiros, direito da minha empresa. Vai aparecer lá a conta ICMS a restituir, por exemplo. Possível. Na contramão, gente, obrigações são débitos, são dívidas. Da empresa. Para com terceiros. Então a minha empresa assume obrigações quando ela tem débitos, quando ela tem dívidas com terceiros. Grifa aí bem que nós estamos nos referindo a débitos ou créditos da empresa, tá certo? Daqui a uma ou duas aulas você vai entender por que eu estou falando isso. Para depois você não dizer que tudo é ao contrário, como muita gente costuma colocar. Então, gente, quando uma empresa compra mercadorias a prazo, ela passa a ter uma obrigação de pagar por essas mercadorias. Registra essa obrigação numa conta chamada fornecedores, que você pode ler como fornecedores a pagar. Obrigação. A gente usa o nome, na verdade, fornecedores, ponto. Não fala de apagar não, mas se a pagar fica implícito. Se o seu funcionário trabalha e você ainda não pagou a ele, você tem salários a pagar. Obrigação com seus funcionários. Se a sua empresa está precisando de dinheiro e vai a um banco e toma um empréstimo, ela passa a ter uma obrigação para com o banco. Empréstimos a pagar. Confere? Se a sua empresa pratica o fato gerador de um determinado imposto, de um determinado tributo, ela tem a obrigação de recolher esse tributo, esse imposto. Então vai surgir uma obrigação, uma dívida da empresa para com terceiros, para com o governo. ICMS a recolher. Todos bons exemplos de obrigações da minha empresa, débitos, dívidas da minha empresa para com terceiros. Tá claro, gente? Intuitivo, né? Mais fácil que isso, eu falei que usar lousa era mais difícil do que contabilidade. Tá ou não tá fácil, gente? Moleza, né? Vai pensando que é sempre assim tão fácil. Se fosse sempre assim, né, gente? Eu nem tava aqui, né? Quis importar um cara lá do Rio para vir aqui falar esse monte de blá 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 para mim, né, gente? Muito que bem. Sabemos o que é bem, o que é direito e o que é obrigação? Então eu vou me aventurar aqui agora com vocês. Primeiro dia de aula, e eu vou dizer para vocês, vou dar aqui para vocês as primeiras noções de balanço patrimonial. Mas, Cláudio, você começou a aula hoje dizendo que o nosso curso tem 3 estágios, que eu vou primeiro me alfabetizar, depois fazer os lançamentos e só então falar das demonstrações. Balanço não é uma demonstração? É. Eu não devia falar isso só no final do nosso curso? Pois é, gente. Por isso que eu vou falar para vocês as primeiras noções de balanço patrimonial. Não vou falar de balanço, só vou te dar uma noção do que é um balanço, porque nós temos que começar a nos acostumar com certos termos, com certas linguagens, com certas palavras que vão aparecer ao longo do nosso curso, tá certo? Então quero te dar uma panorâmica do que é o balanço patrimonial para você começar a se familiarizar com certas nomenclaturas. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Apagar não, fazer aqui no lado de cá. Imagina então, gente, que nós temos um patrimônio a tomar conta. Vou voltar a perturbar a nossa amiga agora aqui, a Ana Lúcia. Ana Lúcia, muita informação.
muita AME. Nossa amiga Ana Lúcia. Eu digo para Ana Lúcia, temos aqui, eu entro por essa porta aqui, olha lá, aqui nessa sala está o nosso patrimônio, Ana Lúcia. Aí eu entro por essa porta aqui, quando a gente abre a porta, Ana Lúcia toma um susto. Uma verdadeira bagunça o nosso patrimônio. Tem bens espalhados por toda parte, misturados com os direitos, as obrigações, tudo por cima. Uma tremenda confusão. E Ana Lúcia, como toda menina, tem aquele senso de organização. Gosta da sua casa toda limpinha, arrumada, organizadinha, né? Nunca meias espalhadas, jogadas pela coisa, cuecas penduradas no banheiro nem pensar, tampa da privada aberta tem morte, aquelas coisas bem típicas de mulheres, donas de casa. Então eu peço, Ana Paula, você que tem jeito, Ana Lúcia, você que tem jeito para isso, dá uma ordenada no nosso patrimônio. E aí a Ana Lúcia faz o quê? A Ana Lúcia pega e fala, vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo que é bem de um lado? Vamos, beleza. A gente escolhe o lado esquerdo. Ó, gente, do nosso lado esquerdo, tá vendo aqui, ó, do lado esquerdo de vocês? Tá vendo aqui, ó? Do lado esquerdo de vocês? Naquele cantinho ali, a gente coloca todos os bens. Tá certo? Mas ali, também à esquerda, mas só que um pouquinho mais ali para frente, nós colocamos todos os direitos da nossa empresa. E do lado direito, nós colocamos as obrigações. Ela vira para mim, ficou bom assim, Cláudio? Ele ficou ótimo. Bacana. Mas pode ficar melhor, Ana Lúcia. Agora vamos começar a separar, lembra aquela classificação dos bens? Vamos começar a separar os bens? Vamos pegar esses bens aqui, vamos ver tudo que é bem numerário, vamos colocar perto um do outro. Então bota aqui, ó, o dinheiro, a conta corrente bancária, tá certo? E vamos começar a ordenar esses bens de acordo com a facilidade desses bens se transformar em dinheiro, de acordo com a liquidez desses bens. Vamos. Então a gente coloca primeiro os bens que são totalmente líquidos, caixa, bancos, aquilo que já é dinheiro. Depois tudo aquilo que é fácil de se transformar em dinheiro. O estoque, que é só vender e vira dinheiro. Os meus direitos por conta de venda de mercadoria, o cara vem aqui e paga, é rápido, tranquilo. E depois os bens mais difíceis de serem transformados em dinheiro. Tá certo? Fazemos isso. Separamos também os bens entre aquilo que eu pretendo transformar em dinheiro e aquilo que eu não pretendo transformar em dinheiro, porque é de meu uso fixo, permanente. Tá certo? Do lado de cá, do lado das obrigações, eu faço a mesma coisa. Nós vamos perceber que nós temos obrigações, uma empresa tem obrigações com terceiros e com os próprios sócios. Tá certo? Porque afinal de contas o sócio coloca dinheiro na empresa. A empresa para ter obrigação com o sócio. Então o que a gente faz? Do lado de cá, do lado direito ainda, primeiro aqui, as obrigações com terceiros, organizadas também em ordem de liquidez, de exigibilidade, organizadas de acordo com o que eu tenho que pagar primeiro. Tudo que eu tenho que pagar primeiro, vem primeiro. Tá certo? Depois, as obrigações com os meus sócios. Aí acabamos. Nossa amiga Ana Lúcia dá aquela limpada bacana, fica tudo bonitinho, reluzindo. E então eu fico tão satisfeito que eu digo para a nossa amiga Ana Lúcia o seguinte, beleza, Ana Lúcia, agora que está tudo arrumado, bonitinho, como tem que ser, vamos bater uma fotografia do nosso patrimônio. Hoje, no dia 4 de julho de 2008, a gente bate uma fotografia desse patrimônio e guarda. Aqui, ó, essa aqui era a situação do meu patrimônio no dia 4 de julho. E combino com ela. No ano que vem, vamos fazer tudo de novo? Vai mudar isso aqui pra caramba. No ano que vem a gente reordena, rearruma tudo como fez desse ano, bate outra foto e depois comparamos as fotos para ver como é que esse patrimônio evoluiu. Vamos fazer isso? Bacana. Acabamos de construir o raciocínio do balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma fotografia do patrimônio óbvio que aqui é uma analogia, né, gente? Não é a definição oficial de patrimônio, né? Fotografia do patrimônio. Definição oficial de balanço. Fotografia do patrimônio em um dado momento
É uma exposição ordenada dos bens, direitos e obrigações da minha empresa. Certo? Isso aqui, como eu disse, também é desejável que seja feito de tempos em tempos, em períodos de tempo determinados, né, para que essa comparação seja mais consistente. Então a gente estabelece um padrão. Lembra que eu falei? Ó, daqui a um ano a gente volta aqui e faz isso novo? Então vamos estabelecer, de ano em ano a gente faz isso? Bacana? Então, num determinado momento do tempo, sempre no final do ano, digamos 31 de dezembro, a gente chega aqui e faz isso para poder comparar? Bacana? Então isso é balanço patrimonial. E como é que esse balanço se organiza, gente? Exatamente como eu disse para vocês. Ó, balanço patrimonial. Vocês vão perceber que a contabilidade é cheia de siglazinhas, cheias de abreviaturas. Quando eu falar BP, balanço patrimonial. Como é que se ordena o balanço patrimonial? Eu sei que eu tenho que colocar nessa demonstração, né, gente? Isso aqui é uma demonstração contábil. Eu tenho que evidenciar a situação do meu patrimônio. Então, como é que eu faço? Patrimônio é bens, direitos e obrigações. Eu sei que eu tenho que colocar aqui os bens, direitos e as obrigações. Como eu disse, pegamos os bens, direitos e botamos todos do lado esquerdo. Não é isso? Então, é isso que nós fazemos. Eu pego os bens e direitos da minha sociedade, coloco do lado esquerdo, e chamo este lado esquerdo do nosso balanço de ativo. Defino, então, ativo, ou ativo total, como o conjunto de bens e direitos da minha sociedade. O ativo, conjunto de bens e direitos, fica sempre do lado esquerdo do meu balanço patrimonial. Hora também de chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante, especialmente quando a gente fala de ESAF. Como eu disse, a contabilidade é uma ciência que demora muito a mudar, não é como o direito. Sendo assim, o coitado do examinador, ele fica sem assunto para te perguntar na prova. Já fez questão de tudo quanto era tipo. Sabe o que ele faz então, gente? Ele começa a inventar. E qual é a melhor maneira de inventar, gente? Inventar na nomenclatura, tá certo? Você já está careca de fazer questão, já está careca, portanto, de saber o que é ativo? O cara começa a arrumar sinônimos para o ativo. Busca lá em doutrinas obscuras sinônimos para o ativo. Então perceba na sua apostila aí, gente, na página 11.1, o título. Ativo ou ativo total? E veja que entre parênteses eu tenho aí, ó, patrimônio bruto. Se você encontrar na sua prova a palavra patrimônio bruto, saiba que está se referindo ao ativo total. Sinônimos. Podemos encontrar ainda os termos recursos aplicados ou aplicações de recursos. Usados no contexto de balanço, simbolizam ativo total. Daqui a pouquinho nós vamos falar do outro lado, do passivo, e vamos perceber que o passivo, as obrigações da minha empresa, financiam o meu ativo. Como é que a empresa faz para ter bens, por exemplo? Como é que a empresa consegue ter um veículo? Para ter um veículo, gente, ela precisa assumir uma obrigação. Não é verdade? Ou uma obrigação com os sócios, porque o sócio colocou dinheiro na empresa, ou uma obrigação com terceiros, caso ela tenha comprado esse veículo a prazo.
Então nós vamos concluir que o passivo, as obrigações, financiam o ativo. Sendo assim, o passivo são as origens de recursos. E o ativo é onde esses recursos são aplicados. Então nós temos que o ativo também pode ser chamado de aplicação de recursos ou recursos aplicados.